O que você está prestes a ouvir não deveria estar neste vídeo, porque ele revela o mecanismo mais sujo e invisível que o narcisista usa para não apenas controlar sua vida, mas para fundir sua alma à dor dele. Você não está apenas sofrendo, você está quimicamente viciado no drama, no caos e na montanha-russa emocional que ele injetou no seu sistema psíquico. Não se trata apenas de trauma de vínculo, mas de uma alquimia perversa, onde o sofrimento se transforma em familiaridade. E a familiaridade, por mais destrutiva que seja, se torna a sua zona de conforto neurótica. É um ciclo de dependência que tem raízes mais profundas do que qualquer substância, pois ele sequestra a própria necessidade humana de significado. A maioria dos psicólogos fala sobre trauma, mas ignora a alquimia da dependência emocional gerada pela interrupção constante de ciclos de dor e recompensa. Eles tratam os sintomas, mas não a fixação arquetípica na ferida que o próprio Carl Jung nomearia como o complexo da vítima que se recusa a abandonar o seu drama sacrificial. Fique até o final, porque nos últimos 60 segundos eu vou entregar a única regra inegociável que funciona como um bisturi psíquico, capaz de cortar essa ligação viciosa na raiz, libertando você deste complexo e iniciando a sua real jornada de individuação. Jung nos alertou que o caminho para o si mesmo está pavimentado com a sombra, e o narcisista é apenas o espelho distorcido dessa sombra não integrada que busca alimento no seu sofrimento. Ele não precisa de amor, ele precisa de reação. E se eu te disser que essa armadilha não começou no relacionamento, mas numa ferida infantil não cicatrizada, um ponto cego da sua psique que ele soube tocar com maestria, com a precisão de um cirurgião da alma. Quando eu revelar a natureza exata desse vício, você vai entender por que tentou ir embora 10 vezes e 10 vezes retornou, sempre puxado por uma força que parecia magnética, mas que era, na verdade, arquetípica. Hoje você vai descobrir a origem oculta desse ciclo de dor, o mapa exato dos 3 estágios da sua dependência química e psicológica: a idealização, a desvalorização e o anseio pela repetição da performance. E, finalmente, a única regra que desfaz essa maldição psíquica e inicia sua verdadeira jornada. Ao final deste vídeo, vou revelar qual arquétipo dentro de você o narcisista explorou para criar este laço inquebrável e como silenciá-lo permanentemente, transformando o veneno em remédio. O complexo do narcisismo não é uma doença moderna. É a manifestação da sombra inflada, aquilo que Jung chamava de inautenticidade existencial levada ao extremo. O narcisista, em sua essência, é um poço vazio, uma ausência de ser que se veste com a máscara da persona, uma armadura de grandeza que, ao ser vista de perto, não tem conteúdo. O problema, e aqui reside o ponto crucial que a maioria ignora, não está apenas no vazio dele, mas na sua projeção, na sua doação excessiva de alma para preencher esse abismo. Você não estava amando uma pessoa. Você estava tentando curar a ferida da sua própria incompletude através do que ele representava. Essa é a base do vício na dor. O vício não é na pessoa, mas na sensação de ser necessário, na ilusão de que sua luz poderia finalmente integrar a escuridão dele. Quando Jung nos fala sobre a dinâmica da sombra, ele descreve a parte de nós que reprimimos, que consideramos indesejável, mas que continua a agir por baixo do limiar da consciência. O narcisista, com sua capacidade assustadora de identificar o ponto fraco, a fissura no seu muro psíquico, não fez nada além de personificar a sua sombra. Ele se tornou o espelho onde você projetou seu desejo de redenção, seu medo de abandono e, crucialmente, seu anseio pela intensidade da vida. A dor, nesse contexto, torna-se um substituto perverso da intensidade. Como a felicidade e a estabilidade pareciam inacessíveis ou mornas, o drama,
o pico da briga, o alívio momentâneo da reconciliação, fornecem uma carga emocional tão potente que seu cérebro a registra como vital. É a tragédia grega dentro do seu quarto, e você foi escalado para o papel principal do sofredor virtuoso. Este vício opera em 3 camadas, e entender o mapa é a primeira chave para a liberdade. A primeira camada é a bioquímica do ciclo de abuso. O narcisista é um mestre em alternar entre o amor idealizado e a desvalorização brutal. O bombardeio de amor, o chamado love bombing, inunda seu sistema com dopamina e oxitocina, as drogas da felicidade e do vínculo. Seu corpo registra: esta pessoa é a fonte da minha plenitude. Mas essa fase é sempre breve. Em seguida vem o corte, o frio, o silêncio, o descarte. Isso gera um pico de cortisol e adrenalina, o hormônio do estresse e do medo. Seu corpo entra em estado de alerta máximo. A dor é excruciante. Mas aí, exatamente quando você está prestes a quebrar o complexo, ele lança uma migalha, uma pequena dose de atenção, um pedido de desculpas vazio. O ciclo se fecha. Essa pequena migalha, vinda após o terror, gera uma liberação de dopamina que é exponencialmente mais potente do que qualquer amor estável. É a síndrome de Estocolmo da alma, onde a libertação da dor é confundida com o amor verdadeiro. Você se torna um viciado em adrenalina e na montanha-russa, pois apenas a intensidade máxima parece real. A segunda camada é a psicológica, o complexo da criança ferida. Todos nós carregamos uma criança interior que, em algum momento, não teve suas necessidades de validação, segurança ou amor incondicional atendidas. O narcisista, com a sensibilidade de um predador, detecta essa lacuna. Ele promete preencher a ausência paterna ou materna que o deixou carente. Ele se torna o pai ideal, a mãe perfeita, o amante que finalmente vê sua alma. Mas essa promessa é uma miragem. Ao invés de curar, ele explora a ferida, mantendo-a aberta para que você continue dependente do seu curativo temporário e tóxico. Você não está buscando o parceiro. Você está tentando, desesperadamente, reencenar uma cena traumática da infância na esperança de mudar o final. Essa compulsão à repetição, como nos ensina a profundidade da psicanálise, é o motor da sua volta. Você retorna ao fogo, não porque ame as chamas, mas porque a imagem que o fogo projeta da sua salvação é mais forte do que a realidade da queimadura. A terceira camada é a camada arquetípica, a projeção do si mesmo. Na busca pela totalidade, tendemos a projetar nossos aspectos mais luminosos e nossas aspirações mais elevadas em parceiros. O narcisista, com sua persona brilhante e sedutora, se veste do arquétipo do herói ou do salvador. Você projeta nele o seu potencial não realizado, a parte de você que anseia por ser livre, amada e vista. Mas como ele é um invólucro vazio, ele não pode sustentar essa projeção. Quando a máscara cai, a decepção é colossal. Contudo, o vício se mantém, pois a sua alma acredita que se você puder forçar o narcisista a voltar à persona inicial, àquele deus ou deusa que você idealizou, você finalmente alcançará a sua própria plenitude. Você se agarra à memória da promessa, não à realidade da pessoa. Esse é o engodo de Sísifo, onde você empurra a mesma pedra da idealização montanha acima, sabendo que ela vai rolar, mas obrigado pela sua própria psique a tentar novamente, pois a dor da renúncia é o medo da sua própria incompletude. A regra inegociável para quebrar esse vício na dor é mais simples em sua formulação do que em sua execução, e envolve o conceito junguiano mais difícil de todos: a retirada absoluta da projeção e o confronto com a sombra. A regra é a seguinte: você deve se comprometer com a morte simbólica da imagem. Não basta ir embora fisicamente, é preciso destruir o Deus que você criou no seu interior.
Esta regra única e inegociável exige uma ação em 3 fases, que são, na verdade, a fundação do processo de individuação após o trauma narcisista. E a primeira fase é o luto pelo fantasma. Você não pode lamentar a perda do narcisista. Você deve lamentar a perda do herói que você projetou sobre ele. O seu luto deve ser pela morte da promessa, pela morte do seu desejo infantil de ser salvo e pela morte da esperança de que ele mudaria. Enquanto você chorar a ausência dele, você o mantém vivo no seu inconsciente. Quando você chora a morte do seu ideal, você o liberta, pois percebe que ele nunca existiu fora da sua imaginação. A maior dor não é a ausência do abusador, mas a confrontação com o fato de que a pessoa que você amou era apenas um holograma. Aceitar que o vaso estava vazio o tempo todo é o primeiro grande ato de coragem e o início da desintoxicação. A segunda fase é a reintegração da sombra. O narcisista te fez acreditar que suas falhas, seus medos e suas sombras eram os motivos pelos quais ele o tratava mal. Ele usou a culpa como uma corrente. Para quebrar o vício, você precisa aceitar que a sombra que ele espelhou é de fato sua, mas que ela não é inerentemente má. A sombra contém o ouro que você negou, a raiva que você reprimiu, a força que você não usou, a independência que você temia. Tudo isso foi projetado na sua submissão ao ciclo de dor. Você precisa resgatar esses elementos. O que o narcisista te forçou a reprimir? Use a energia dessa repressão como combustível. Se ele o fez sentir impotente, é hora de encarar sua própria potência, mesmo que ela venha com a fúria da medusa. A individuação exige que você pare de lutar contra a sombra e comece a negociar com ela, a integrá-la, transformando o veneno em vitalidade. A dor da raiva justificada é a cura que o liberta do vício na dor injustificada. A terceira fase, e a mais profunda, é a criação do seu próprio vínculo. Você estava viciado no vínculo traumático. A única cura para um vínculo viciado é a criação de um novo vínculo, sagrado e inquebrável, com o seu si mesmo, com o seu centro. Jung chamaria isso de casar-se consigo mesmo, o hieros gamos interior, a união do masculino e do feminino internos, do ânimos e da ânima. A regra inegociável, o corte, exige que você passe a viver segundo uma única métrica, o que nutre o meu si mesmo. Onde eu estava buscando validação externa, agora eu devo buscar a ressonância interna. Cada decisão, cada escolha de contato, cada momento de anseio deve ser filtrado por esta pergunta: isso serve à minha totalidade ou serve à minha sombra ferida que busca repetição? A regra exige uma vigilância constante, um sacerdócio dedicado à sua própria psique, pois a mente viciada tentará incessantemente justificar o retorno ao caos familiar. Esta jornada de 8.000 palavras não pode ser apressada. É preciso mergulhar na lama da psique e entender a profundidade do pântano. O narcisista, em sua função destrutiva, paradoxalmente, serviu como um catalisador brutal para a sua individuação. Ele o forçou a encarar a sua dependência, a sua criança ferida e a fragilidade de suas fronteiras. A dor não foi o propósito, mas o meio pelo qual a psique tentou chamar a sua atenção para uma verdade maior. Você estava vivendo metade da sua vida, e a outra metade estava aprisionada na sombra dele. O ciclo vicioso da dor, perpetuado pela alternância entre idealização e desvalorização, toca o coração da nossa estrutura psíquica mais arcaica. O narcisista, em seu papel de predador emocional, não está apenas manipulando comportamentos, ele está sequestrando o sistema de recompensa mais primitivo do cérebro. A intermitência do abuso cria uma profecia autorrealizável, onde o espectro da segurança se torna infinitamente mais atraente do que a própria segurança. É a certeza da instabilidade que vicia e não a estabilidade da certeza.
Quando analisamos a persona do narcisista através da lente junguiana, vemos uma fachada de mármore polido, imponente, muitas vezes brilhante e carismática, que serve para mascarar a fragilidade interior. Essa persona é tão convincente que se torna a âncora para a projeção do si mesmo da vítima. Você, o parceiro ou a parceira, vê essa imagem de força e anseia por compartilhar essa totalidade aparente. O seu inconsciente, seduzido pela promessa de poder e completude que a persona dele representa, investe toda a sua energia psíquica nesse fantoche. O vício na dor é, portanto, o vício na tentativa incessante de reacender a luz dessa persona, de trazê-lo de volta ao pedestal onde você o colocou, para que, por associação, você possa sentir-se completo novamente. A tragédia é que a persona é o seu maior inimigo, pois é a armadilha. A persona do narcisista não é um ser, é uma performance. E o viciado na dor é o público cativo, pagando o ingresso com sua própria alma. A retirada da projeção, a regra fundamental, exige que você desmonte essa performance em sua mente, peça por peça. Onde você via poder, você deve reconhecer terror. Onde você via carisma, você deve enxergar manipulação. Onde você via amor, você deve aceitar o vazio do espanto. Esta é a fase da grande desilusão, onde o mundo subjetivo desmorona e a dor é intensa, pois é a dor do nascimento de uma nova realidade. Você está destruindo a sua religião particular. A complexidade do vício reside no fato de que o narcisista não apenas causa dor, ele causa confusão. A confusão é o terreno fértil para a neurose. Ele inverte os papéis, tornando-o o agressor, o louco, o culpado. Essa inversão, chamada de gaslighting, destrói a confiança na sua própria percepção da realidade. Para o viciado na dor, a única certeza que resta é o caos emocional. E em termos psíquicos, a certeza do caos é preferível à incerteza da sanidade, pois a sanidade exige a solidão de repensar tudo. A regra da morte simbólica da imagem atua diretamente contra essa confusão. Ela exige uma adesão fanática à sua verdade subjetiva, à voz interior que foi silenciada. Se a sua psique souber que a volta ao ciclo não é apenas dolorosa, mas uma traição ao seu si mesmo, o vício começa a perder seu poder. A regra não é um conselho, é um voto de lealdade a si mesmo. É o momento em que o arquétipo do herói, cansado de resgatar o falso Deus, decide resgatar a si mesmo do labirinto. Precisamos falar sobre o aspecto da sombra do viciado. Qual é a sua sombra que se alimenta deste drama? É o aspecto codependente, o desejo de sacrifício, o medo da mediocridade. Muitos que se envolvem com narcisistas carregam o complexo do Salvador. Eles acreditam, no fundo, que seu propósito é transcender o próprio ego através da cura do outro. A dor do narcisista, a sua aparente fragilidade sob a máscara, atrai o Salvador. O vício na dor é, em parte, a recompensa do Salvador. Se eu sofro por ele, se eu sou a única que entende a profundidade do seu tormento, então meu sofrimento tem significado e meu valor é inestimável. A regra inegociável exige que você retire o arquétipo do Salvador do palco e o enfrente. Seu valor não reside no seu sacrifício. Seu valor é intrínseco. O trabalho com o si mesmo, pós-abuso narcisista, é a mais alta forma de alquimia. O chumbo da dor precisa ser transmutado no ouro da consciência. Isso exige uma descida ao inferno pessoal, o confronto com a sombra. O narcisista representava o caos externo. O vício na dor é o caos interno que ele explorou. Para quebrar a regra, você deve se tornar o guardião da sua própria porta. A regra, em sua aplicação prática, significa o não contato absoluto, mas não apenas o físico. Significa o não contato mental. Cada vez que a mente divaga para reencenar a briga,
a injustiça ou a memória da idealização, você está reativando o circuito viciante. O não contato mental é o exercício de isolar o complexo. Quando o fantasma do narcisista surge, você deve tratá-lo não como um ser amado, mas como uma sombra invasiva, uma possessão psíquica. Você deve nomear a dor. Este não sou eu. Este é o meu complexo do viciado em trauma que está falando. Eu o reconheço e o libero. O corpo, na sua sabedoria, também se vicia. A adrenalina do caos, a liberação súbita após o terror, tornam a vida normal insípida. Muitas vítimas de narcisismo, ao se libertarem, sentem um vazio lancinante, não porque sintam falta do abusador, mas porque sentem falta da intensidade. A regra inegociável exige que você encontre novas fontes de intensidade, mas que sejam fontes de construção, não de destruição. O estudo profundo, a arte, o trabalho com o corpo, o contato real com a natureza, a busca por um propósito maior, essas atividades preenchem o vazio com significado autêntico, não com a pseudo-vitalidade do drama. Jung chamaria esse processo de dar forma à sua vida. Você estava vivendo uma vida ditada pelo roteiro do narcisista, preso na ópera do trauma dele. A regra é o seu direito autoral sobre o seu próprio drama. Você pega a caneta e escreve o próximo ato. E o próximo ato é o mais difícil, a solidão do herói. A solidão é o forno alquímico onde a transformação ocorre. É na ausência do ruído, na ausência do drama externo, que você pode finalmente ouvir a voz suave e contínua do seu si mesmo. O viciado em trauma teme o silêncio, pois o silêncio significa confronto com a própria verdade. O narcisista preencheu o seu silêncio com caos. Agora, você deve preencher o silêncio com introspecção e construção. A solidão, para o viciado em dor, é a maior inimiga e, ironicamente, a única amiga verdadeira. A regra exige que você identifique e neutralize os gatilhos emocionais. Seus complexos são como cães adormecidos. O narcisista sabia como jogá-los um pedaço de carne. O complexo de abandono, o complexo da inferioridade, o complexo da não aceitação. Você precisa se tornar um arqueólogo da sua própria psique, desenterrando as feridas originais, tratando-as com a compaixão que a criança ferida nunca recebeu. A regra inegociável é, acima de tudo, um ato de amor próprio radical, um endosso total à sua própria validade. O narcisista busca vampirizar a energia psíquica. Sua dor era o alimento dele. Ele se nutria do seu desespero, das suas lágrimas, da sua incessante busca por validação. A regra, ao cortar o laço, corta o suprimento de energia. Quando você para de reagir, quando o caos dele encontra apenas o seu silêncio e sua indiferença genuína, o narcisista perde seu poder de fogo. O vício morre de inanição. O maior desafio da regra é o risco de regressão. O complexo viciado não se rende facilmente. Ele virá disfarçado de saudade, de culpa, de racionalização. Ele usará as memórias de idealização, os chamados flashbacks positivos, para tentar convencê-lo de que a dor valia a pena. A regra exige que, nesse momento de tentação, você recorra à sua nova verdade. A imagem que eu amei era falsa. O herói morreu. Eu não posso reviver um cadáver psíquico. Jung nos ensina que a vida é a realização de um potencial. O potencial que você estava tentando realizar através do narcisista era o seu. O vício na dor era um desvio perverso, uma estrada secundária escura que o impedia de entrar na autoestrada da sua individuação. O arquétipo que o narcisista explorou para criar este laço inquebrável é o arquétipo da vítima eterna, misturado com o arquétipo da criança abandonada, que anseia pela totalidade através de um mediador externo. Você foi explorado em seu desejo mais puro de ser visto e amado incondicionalmente. O narcisista, como um falso mediador, prometeu o céu e entregou o inferno.
Para silenciar esse arquétipo permanentemente, você deve resgatá-lo, elevando-o à consciência e o transformando no arquétipo do viajante, do aventureiro. O aventureiro não busca ser salvo, ele busca a experiência. O aventureiro não teme a dor, ele a usa como informação para navegar. A regra final, a única que quebra o vício, é a elevação do seu ser do papel de coadjuvante no drama alheio para o de autor e protagonista da sua própria saga. A dor não é mais a sua identidade. É um marcador de território que você cruzou para nunca mais retornar. A dor do crescimento é a única dor verdadeira que merece ser sentida agora. Ela é limpa, construtiva e aponta para o futuro, ao contrário da dor do trauma, que é circular, suja e o prende ao passado. O vício na dor, esse laço quimicamente perverso que o narcisista forjou, é uma prova de que a sua capacidade de amar e de se ligar é imensa. O problema não é a sua capacidade, mas o objeto em que ela foi investida. A regra inegociável exige uma reorientação total dessa energia. Você estava doando 10 para receber 0. Agora, você deve doar 10 para si mesmo. E o retorno será a totalidade, a inteireza, a descoberta de que o Deus que você buscava no espelho distorcido do narcisista residia, adormecido, dentro do seu próprio peito. Esta é a era da sombra. Vivemos em um mundo onde a persona se tornou a moeda mais valorizada. O narcisista é apenas o sintoma extremo dessa cultura de superfície, de imagem e de falta de profundidade. Ao se libertar do vício, você não está apenas se curando. Você está desafiando o espírito do tempo. Sua cura é um ato político, um ato de rebelião contra a superficialidade. A regra inegociável é o seu novo juramento de Hipócrates psíquico. Primeiro, não causar mal a si mesmo novamente. Isso significa que, a partir de agora, qualquer pessoa, qualquer situação ou qualquer pensamento que tente reativar o circuito da montanha-russa emocional será tratada como veneno. E a regra fundamental da sobrevivência é: não beba o veneno, mesmo que ele venha em uma taça de ouro. O perigo pós-libertação é a idealização reversa. Muitos se libertam do narcisista e caem na armadilha de idealizar a liberdade ou o próximo parceiro. A regra exige sobriedade emocional constante. Não troque um vício por outro. O vício na dor é substituído pela disciplina do si mesmo. A jornada de individuação exige que você aprenda a tolerar o vazio. O vazio que o narcisista ocupava era grande. Quando ele se vai, o silêncio é assustador. É como se a orquestra parasse de tocar e você só ouvisse o bater do seu próprio coração, talvez pela primeira vez em anos. A tendência do viciado é buscar preencher esse vazio imediatamente. A regra diz: não faça isso. Fique no vazio. Ele é o espaço sagrado onde a sua nova identidade será moldada. O vazio é a tela em branco onde a sua alma escreverá sua nova história. Não o preencha com ruído, preencha-o com a sua presença. O caminho do herói, após confrontar o dragão, o narcisista, é o retorno à casa, mas essa casa é o seu próprio interior. Você retorna transformado, mas também mais pesado, pois você carrega a experiência da sombra. Você carrega a sabedoria da dor. A chave final da regra inegociável é a autorresponsabilidade radical. O narcisista é culpado pelo abuso, mas você é responsável pela sua cura e pelo estabelecimento de fronteiras que são muralhas impenetráveis. Enquanto você culpar o outro pela sua dor, você concede a ele o poder sobre o seu destino. A regra exige que você retire essa concessão, assumindo a soberania completa sobre a sua experiência emocional. Você não é a vítima, mas o alquimista que transformou a experiência da vítima em mestria. Este mergulho na psique, esta jornada pelas profundezas do vício na dor, nos leva a uma única conclusão poética, que é a essência da libertação.
O narcisista era apenas a sua sombra se projetando para fora, forçando-o a vê-la, a senti-la, a confrontá-la. A intensidade da dor não era o seu fim, era o seu ponto de virada. Você foi forçado a confrontar o que Jung chamava de o terror de ser um eu. Você estava preso no labirinto da dor, buscando a saída que sempre esteve no centro. E o centro é a sua própria totalidade, o si mesmo inexpugnável. Pense agora na sua jornada. Lembre-se da dor que o viciou, do ciclo que o prendeu. A regra é o corte. O corte não é violento, é cirúrgico. É a afirmação fria e clara: eu sou o meu próprio centro. O espelho que você quebrou não era o dele, era o seu, distorcido pelo trauma. Ao quebrar o vício, você está juntando os cacos e montando uma imagem que reflete a sua luz interior, a sua verdade inegociável. A cura não é um evento, é uma devoção. É um casamento sagrado entre você e a sua alma. A partir deste momento, considere o seu sofrimento não como uma prova de sua fraqueza, mas como o testemunho da sua imensa capacidade de suportar e, finalmente, de transcender. A dor foi o grito de guerra da sua alma, pedindo o regresso à casa. A âncora emocional que conecta tudo o que foi dito ao seu inconsciente, a frase que deve ecoar em sua mente enquanto você aplica a regra inegociável é: você não precisa de drama para saber que está vivo. Você precisa de alma. Se este mergulho profundo na psique, se esta confrontação com a sombra e com o complexo da dor ressoou em você, se você sentiu o bisturi da verdade cortando a ilusão, então compartilhe este conhecimento. A cura do vício na dor é solitária, mas a jornada de individuação é universal. Inscreva-se neste canal para continuar a sua ascensão da sombra em direção à luz. Comente abaixo qual foi a sua maior projeção sobre o narcisista e qual aspecto do seu si mesmo você está disposto a resgatar hoje. O trabalho é longo, mas o prêmio é a liberdade. A jornada é sua. Comece agora. A dor do vício termina onde o seu si mesmo começa. Este é o único caminho. Não há outro. O vício na dor narcisista é uma prisão arquitetada com as barras do trauma e a chave da idealização. É um calabouço psíquico onde a esperança de redenção é a tortura mais eficaz. Para prosseguir na aplicação da regra inegociável, é vital entender o conceito junguiano da enantiodromia, a tendência do inconsciente de se manifestar no seu oposto. O amor que você sentia pelo narcisista, a intensidade do seu apego, reverte-se em seu oposto quando o processo de desintoxicação começa. Onde havia idealização, deve nascer uma repulsa visceral. Onde havia dependência, deve surgir uma autonomia feroz. A enantiodromia é a força que o impulsiona para fora do complexo, mas ela exige que você suporte o choque da inversão. A mente viciada tentará sabotar a regra inegociável através de mecanismos de defesa arcaicos. Um dos mais perigosos é a racionalização do abuso. Você começará a minimizar a dor, a justificar os lapsos de contato, a negociar a sua própria liberdade. A voz interior, sequestrada pelo complexo da vítima, sussurrará que talvez não tenha sido tão ruim, que ele ou ela tinha qualidades, que a culpa, afinal, era compartilhada. Essa racionalização é a última linha de defesa do vício, pois mantém a porta aberta para o retorno. A regra exige uma clareza cristalina sobre a natureza da relação. Era tóxica, era destrutiva, era uma prisão. Não há meio termo moral. A ambivalência é o terreno fértil da dependência. A fase de desintoxicação, ao contrário da crença popular, não é linear. Ela se manifesta em picos de anseio e vales de exaustão. Os gatilhos emocionais atuam como lembretes dolorosos, puxando você de volta ao estado de alerta máximo. Um cheiro, uma música, um lugar, uma data. Tudo pode reativar o complexo viciado.
Nesse momento, a disciplina da regra inegociável deve ser aplicada com a precisão de um ritual. O ritual, para Jung, é o caminho de volta ao centro, a forma de conter o caos. Não perca mais tempo vivendo com esse fardo. Garanta agora o seu livro digital, guia prático e chocante para desarmar o narcisista sem discussão, e descubra como aplicar essas poderosas lições no seu dia a dia. Atenção, o estoque é limitado e está se esgotando rapidamente. Clique agora e comece sua jornada em direção à paz e confiança que você merece. O ritual de liberdade, neste caso, envolve a nomeação e a contenção. Nomeie o sentimento. É a saudade ou é o anseio pela adrenalina do caos? É o amor ou é o medo de ficar só? Quando você nomeia a emoção com precisão, ela perde seu poder mágico. A contenção é a recusa firme de se deixar levar pelo impulso. É a força do ego que diz não ao desejo do complexo. Este é o momento em que a sua força moral e a sua vontade se tornam o seu santuário. A liberdade não é a ausência de desejo de retorno, é a maestria sobre esse desejo. O vício na dor narcisista é profundamente ligado ao conceito da ânima e do ânimos, as representações do feminino e do masculino dentro da psique. Se você é mulher, o narcisista pode ter explorado uma ânima passiva, que busca a totalidade através da submissão a um poder masculino externo, o ânimos inflado e falso dele. Se você é homem, a ânima dele, frequentemente destrutiva e sedutora, pode ter explorado um ânimos que busca a validação através da batalha e da performance. Em ambos os casos, a regra inegociável exige que você retire o objeto de projeção e comece a internalizar essas forças. O poder que você doou ao narcisista deve ser devolvido ao seu próprio ânimos, força, lógica, ação, e à sua ânima, conexão, emoção, intuição. A cura é a reunião dessas partes internas. Você estava desintegrado. Ele estava completo apenas na aparência. Agora, você deve buscar a sua totalidade autêntica. Isso significa honrar a sua intuição, que sempre lhe disse que algo estava errado, e fortalecer a sua capacidade de ação, de criar barreiras e de se defender. A luta contra o vício na dor é, em essência, a luta contra a própria inércia psíquica. O complexo tem memória. Ele se lembra da sensação de estar vivo no pico do drama. O caminho da individuação é menos emocionante, mas infinitamente mais profundo. É a diferença entre o barulho da superfície e o silêncio do fundo do oceano. O narcisista o forçou a viver na tempestade. A regra o convida a habitar a profundidade. Para quebrar o ciclo, você deve desnaturalizar a dor. O narcisista fez com que o sofrimento parecesse normal, até mesmo romântico. O descarte, a traição, a humilhação, tudo era justificado sob a bandeira de um amor intenso e único. A regra inegociável exige que você defina a dor como o invasor, o não natural. O seu ser essencial é a paz, a alegria e a integridade. Qualquer coisa que corrompa essa integridade é o inimigo a ser isolado e desintegrado. A desintegração do complexo narcisista viciado ocorre quando você para de fornecer-lhe energia. O complexo é um parasita psíquico que vive da sua reação. A indiferença emocional não é frieza, é soberania. A regra não é sobre odiá-lo ou perdoá-lo, é sobre desengajamento. Ele se torna irrelevante, uma figura pálida no seu passado, um erro de cálculo psíquico. O processo de individuação pós-vício exige o desenvolvimento do que Jung chamava de função transcendente. É a capacidade de unir os opostos dentro de você, de encontrar o significado na experiência traumática. A dor do vício é transformada em sabedoria, em uma bússola interna que o impede de repetir o padrão. Você transforma o chumbo do trauma na pedra filosofal do autoconhecimento.
A lição não é sobre quem ele é, mas sobre quem você é sem ele. A regra inegociável deve ser selada por um ato simbólico. O inconsciente responde a símbolos e rituais. Destrua o ídolo, não a pessoa. Queime as cartas, apague as fotos, descarte os objetos que carregam a energia da projeção. Não é apenas limpeza externa, é uma declaração psíquica de que o contrato de dependência foi rescindido. O ritual simboliza a morte do fantasma, a primeira fase da regra. A sua psique precisa ver a evidência da sua intenção de quebrar o vício. O medo de ficar só é a principal armadilha do complexo viciado. O narcisista preencheu o espaço da sua alma. Ao sair, a solidão se apresenta como um abismo. A regra exige que você redefina a solidão. Ela não é abandono, é autonomia. É o espaço onde você se encontra, onde a sua voz interior, abafada pelo drama, pode finalmente ser ouvida. A solidão é o primeiro sinal de que você está habitando a sua própria vida. A tentação de buscar um substituto imediato para o drama, de encontrar outra fonte de intensidade, é fortíssima. A regra exige abstinência emocional. Você precisa se dedicar a um período de celibato psíquico, onde toda a sua energia está voltada para a sua reconstrução. O próximo relacionamento, se vier antes da cura, será apenas uma repetição, um novo palco para a mesma peça. O caminho do viciado em dor para o indivíduo autêntico é pavimentado pela aceitação da imperfeição. O narcisista o fez acreditar que você precisava ser perfeito, irretocável, para merecer migalhas de amor. A regra inegociável é o reconhecimento da sua humanidade. Você é falível, você comete erros, você carrega a sombra. E é exatamente nessa inteireza imperfeita que reside a sua força. A autoaceitação é o antídoto mais potente para a culpa e a vergonha que o narcisista instalou. A luta contra o vício é a luta por uma nova mentalidade, uma que valoriza a calma em detrimento do caos, a verdade em detrimento da ilusão. O narcisista era o mestre da ilusão. Ele criou uma realidade paralela. A regra exige que você ancore-se na realidade objetiva, que confie nos fatos e nos seus próprios sentidos e não nas narrativas distorcidas do abusador. A retirada da projeção exige que você se torne o observador da sua própria mente. Quando o anseio pelo drama surge, você não deve lutar contra ele. Você deve apenas observá-lo, como quem assiste a uma nuvem passando. O observador não é o viciado. O observador é o si mesmo. Essa é a distinção crucial. Você não é o seu complexo. Você é a consciência que o observa. Para quebrar o vício, o seu inconsciente precisa ser convencido de que o ganho da liberdade é maior do que o ganho secundário da dor. O ganho secundário era o sentimento de propósito, de ser especial na tragédia, de ser o mártir. A regra exige que você encontre um propósito maior e mais autêntico. O seu novo propósito não é curar o mundo, é manifestar o seu potencial único. O vício na dor é a negação do seu valor intrínseco. A regra inegociável é o resgate desse valor. Você não precisa provar seu valor através do sacrifício. O seu valor é a sua existência. A única performance que resta é a da sua autenticidade. O narcisista era um artista da inautenticidade. Você se torna um mestre da integridade. A aplicação desta regra não é um evento de um dia, mas um novo modo de ser. É uma reengenharia da alma. Cada pequeno passo de não contato, cada recusa em se engajar na memória traumática, cada escolha de paz sobre o drama é uma vitória no campo de batalha psíquico. O seu inimigo não é a pessoa, mas o complexo que a pessoa ativou em você. O narcisista, como figura arquetípica, representa a sombra da sociedade, a negação do amor e a exaltação do ego inflado. Sua libertação é um microcosmo da cura que a humanidade precisa. Você está fazendo o trabalho que muitos temem.
Encarar a verdade sobre a maldade e, mais importante, encarar a verdade sobre a sua própria vulnerabilidade. A vulnerabilidade não é fraqueza, é o portal para a verdadeira conexão. A regra inegociável é um muro de contenção contra a compulsão à repetição. Enquanto a psique não estiver totalmente curada, ela tentará repetir o trauma, buscando um final diferente. O seu trabalho é dizer à sua psique: o final já foi mudado. O novo final é a sua liberdade, e não há negociação sobre isso. A disciplina da regra é a sua nova religião. É a devoção ao seu próprio processo de individuação. Você troca a dependência do caos pela dependência da estrutura, da rotina, do autocuidado profundo. O corpo, a mente e o espírito precisam ser realinhados sob a égide da integridade. A dor residual, aquela que fica após o corte, é a dor da ferida em cicatrização. Ela é diferente da dor do vício, que é a dor do sangramento contínuo. A dor da cicatrização é suportável, pois ela aponta para o fechamento. A regra exige que você honre essa dor de cura, tratando-a com paciência e compaixão. Ao final desta jornada, você perceberá que o maior poder do narcisista era a sua capacidade de fazê-lo esquecer quem você era. A regra inegociável é o ato de lembrar. Você está resgatando o seu nome, a sua história, a sua essência, das ruínas do relacionamento tóxico. A regra final dentro da regra é: não olhe para trás. O vício na dor é a sereia que canta sobre o passado idealizado. O seu futuro está na direção da sua totalidade. E a totalidade é construída a cada momento presente, vivido com plena consciência e autonomia radical. É fundamental entender que a regra inegociável é a fundação para a construção de um novo self. A mente que estava viciada na dor operava em um estado de sobrevivência constante. O corpo estava inundado por hormônios de estresse, mantendo-o preso no ciclo de luta, fuga ou congelamento. Para quebrar o vício, é preciso interromper a resposta biológica ao trauma. A interrupção do ciclo hormonal viciante exige práticas conscientes de ancoragem no presente. O narcisista o forçava a viver no passado, culpa, nostalgia, ou no futuro, medo, esperança de mudança. A regra inegociável o ancora no agora. Isso se traduz em práticas simples, mas poderosas, de atenção plena, onde você treina sua mente para não seguir os rastros do drama. Quando o complexo viciado lança a isca da memória traumática, a regra exige o que chamo de interrupção do arrependimento retrospectivo. A tendência é reviver a cena e se culpar por não ter agido de forma diferente. Isso é uma reencenação do trauma. A regra o força a dizer: essa versão de mim não existe mais. Eu aprendi. Eu sou o resultado daquela experiência, não o prisioneiro dela. O vício narcisista explora a necessidade humana de conexão e significado. O narcisista fornece um pseudo-significado através do drama. A regra inegociável o obriga a encontrar significado em fontes inquestionáveis. Seu trabalho criativo, seus relacionamentos autênticos, sua contribuição para o mundo, sua jornada espiritual. Esse significado autêntico é o cimento que preenche o vazio deixado pelo drama tóxico. O enfrentamento da sombra, conforme a regra exige, é a aceitação de que a sua atração pelo narcisista não foi um erro, mas um encontro de destinos. Não um destino fatal, mas um destino psíquico. Você precisava de um catalisador para encarar sua sombra. O narcisista, em sua função perversa, serviu a esse propósito. Isso não o absolve, mas o torna um professor amargo. A gratidão pela lição, e não pelo abusador, é a chave para a transmutação final. A disciplina de manter a regra inegociável é o desenvolvimento da sua persona de guardião. O guardião protege o seu templo interior. Ele estabelece limites claros, frios e inegociáveis.
Ele não se importa com a reação do narcisista, pois a sua única lealdade é para com o si mesmo. O guardião não é passivo. Ele é a muralha de contenção. A solidão, nesse novo contexto, torna-se a sua maior aliada. Ela é a oficina da alma. O viciado em dor usa a solidão como prova de que é indigno de amor. O indivíduo autêntico usa a solidão como prova de que é suficiente em si mesmo. A regra exige que você se familiarize com a sua própria companhia, que você se torne o seu melhor amigo, o seu principal confidente. A ressonância emocional é a sua nova bússola. A regra o força a sintonizar com o que realmente nutre a sua alma. Tudo o que o empurra de volta ao caos, tudo o que o faz sentir diminuído, deve ser categoricamente rejeitado. O não se torna o seu sim mais poderoso. O não ao drama é o sim à paz interior. A quebra do vício é a retirada do seu investimento emocional na imagem pública do narcisista. Ele gasta muita energia mantendo a persona. A sua energia era o combustível. Quando você retira o investimento, a persona dele começa a murchar na sua mente. O que resta é a casca, o vazio. A libertação final é perceber que o objeto do seu vício era, na verdade, uma miragem sustentada pela sua própria força vital. A regra inegociável é o caminho da totalidade, que Jung descreveu como a união de todas as partes da psique, incluindo as rejeitadas. O narcisista amou a sua luz e explorou a sua sombra. Agora, você deve amar e integrar ambas. A sua nova narrativa deve ser construída sobre a base da verdade e da integridade. Chega de histórias de sacrifício. Começa a saga do resgate e da soberania. Você não é definido pelo que fizeram com você, mas pelo que você fez com o que lhe fizeram. A dor do vício se transforma na força da experiência. O processo de desintoxicação é o renascimento alquímico. Você está passando pelo nigredo, escuridão, decomposição, onde o antigo self morre. Você está caminhando para o albedo, purificação, luz, onde a consciência é restaurada. E o destino final é a rubedo, integração, a pedra filosofal, a totalidade do si mesmo. A regra inegociável é a única forma de garantir a sua passagem por essas fases sem regressão. É a disciplina que o mantém na rota da individuação. Sem ela, o complexo viciado puxa você de volta ao ciclo de dor e recompensa intermitente. A sua liberdade não é um presente, é uma conquista, e a conquista é mantida pela adesão fanática à sua nova verdade. Eu sou completo, eu sou o meu próprio centro, e o caos não tem mais poder sobre mim. O vício na dor era a sua negação de se tornar adulto no sentido psíquico. Era a recusa em assumir a responsabilidade total pela sua felicidade. O narcisista era o pai ou mãe tirano que o mantinha na infância emocional. A regra inegociável é o seu ato de maioridade psíquica. Você se torna o seu próprio guardião, provedor e amante. A verdadeira profundidade da cura reside em transformar o trauma em vocação. O que você aprendeu com essa experiência? Você aprendeu a detectar a falsidade, a valorizar a autenticidade e a importância das fronteiras. Essa sabedoria não pode ser comprada. Ela foi forjada na fornalha do sofrimento. Use-a como seu novo serviço ao mundo. A regra inegociável não é uma linha de chegada, mas a primeira linha de uma nova vida. Ela o convida a construir, tijolo por tijolo, a casa da sua alma, uma casa inexpugnável ao caos e à manipulação. A dor foi o vício. A disciplina é o caminho para a liberdade. O si mesmo é a recompensa. Não há mais negociação.